há poder no nome de Jesus. É verdade. Em teu nome as muralhas caem. Se você crê que nesse nome há poder, diga mais forte: há poder. Há poder no nome. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Aleluia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Deus acima de todos, Deus salvador. Aleluia! Amém, Jesus. Há poder de Jesus, de Jesus, as muralhas cairão. Aleluia! Há poder no nome, há poder no nome, em teu nome cairão. Muito bom dia, amadas irmãs. Graça e paz. Você é muito, mas muito bem-vinda aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. É uma alegria estar aqui conduzindo esse devocional com irmãs tão amadas como vocês. Então, você é muito bem-vinda aqui. Eu gostaria que você, antes de nós orarmos, convidasse mais uma mulher para estar aqui conosco. Aqui, ó, aqui embaixo tem uma setinha, um aviãozinho, e aí eu gostaria que você encaminhasse para alguma irmã, né, para que ela viesse também para cá, para o nosso devocional ao vivo, para ser abençoada e agraciada com tudo que o Senhor tem feito aqui. Tem sido poderoso, não tem sido, minhas irmãs? Tem sido muito poderoso, né? Hoje nós encerramos a nossa primeira semana desses 40 dias juntas aí. E aí na segunda-feira eu volto novamente com um cronograma novo dos próximos dias. E as coisas vão só afunilando, viu? Né? Começou, a gente andou, vamos caminhar mais um pouquinho. E eu creio que antes mesmo de finalizar esses 40 dias em cura e em libertação, você já vai contar o seu testemunho do que o Senhor fez na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, né? E na sua mente, eu tenho certeza disso, amém? Então eu gostaria de convidar você para orarmos juntas. Vamos orar juntas? Vamos agradecer o nosso Pai pelo dia de hoje, vamos pedir proteção enquanto nós estamos aqui aprendendo mais da palavra dele, para que ele possa proteger a nós e os nossos, né? E hoje o tema continua sendo um dos temas mais fortes, né? Hoje nós vamos falar sobre abandono. André, eu conheço uma mulher que ela tem esta ferida emocional do abandono. Eu conheço uma mulher que ela é ferida porque alguém a abandonou. Então é para essa mulher que você vai enviar esse aviãozinho. Fecha seus olhos agora. Vamos começar logo nas primeiras horas desse dia a agradecer.
nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Nós vamos agradecer ao Senhor, porque nesses 40 dias que iniciou essa semana, nesses temas tão fortes que Ele tem falado conosco, e hoje sobre abandono, nós vamos agradecer a Ele, porque Ele tem derramado muito da Tua presença e muito da Tua misericórdia no meio de nós. Pai, em nome de Jesus que eu oro nesta manhã, nas primeiras horas desse dia, desta primeira semana do mês de janeiro de 2026, em favor da minha vida e em favor da vida de cada uma destas minhas irmãs aqui presentes. Senhor, eu não sei o que elas trazem nas suas mentes, no seu coração, eu não sei quais têm sido as demandas emocionais, as demandas físicas, as demandas relacionais que essas minhas irmãs têm tido. Mas o que eu sei é que o Senhor é poderoso demais, que o Senhor é grandioso demais para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que dê ordem específicas aos seus anjos a respeito das nossas vidas. Onde tiver uma gota de sangue nossa, Pai, que o seu amor encontre o meu filho lá em Ituiutaba, encontre também a família, os filhos, os parentes dessas minhas irmãs que estão aqui presentes, os proteja e os guarde de tudo aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem ver. É em nome de Jesus agora que eu me posiciono no mundo espiritual em favor destas vidas, em favor da minha vida. E peço ao Senhor que envie os seus anjos com as espadas desembainhadas para guerrear, batalhar ao nosso favor e vencer, porque nós somos do lado vencedor. Eu repreendo neste momento, em nome de Jesus, todo espírito de sono, sonolência, que estão ao nosso derredor, tentando nos fazer perder aquilo que o Senhor vai nos entregar. Vocês estão amarrados e repreendidos, lançados no abismo do esquecimento para sempre, em nome de Jesus. Eu repreendo, no poder que é o nome de Jesus, todo espírito de contenda, de confusão mental, de toda seta, de todo dardo inflamado que o maligno tem tentado lançar contra a vida de vocês que estão aqui, contra a minha vida. Está repreendido, amarrados e lançados no abismo do esquecimento para sempre. Amém. Eu repreendo toda dor emocional que o espírito do mal tem usado para te manter cativa nas mãos de Satanás. Eu repreendo toda dor física agora. Batam em retirada agora, em nome de Jesus. Toda dor nas costas, toda dor de cabeça, todo enjoo, todo desânimo, toda depressão, toda ansiedade, toda vontade de desistir, batam em retirada agora. Amarrados e lançados estão no abismo do esquecimento. E eu dou uma ordem a todos esses espíritos. Dou uma ordem agora no mundo espiritual. Vocês perdem o poder, vocês perdem as forças diante dessas vidas, em nome de Jesus. E nós declaramos a nossa aliança com o único que é digno de tudo, com o único que morreu na cruz por mim e por você, Jesus Cristo. Reafirmamos a nossa aliança contigo, Pai amado, e te pedimos, nos proteja do homem mau, nos proteja das ciladas de Satanás. A palavra fala que ele fica ao nosso derredor, como um leão buscando a quem possa devorar, mas a palavra também garante que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, para guerrear, para vencer e para nos proteger. Proteja as minhas irmãs, proteja as nossas casas, que nesse momento seja erguido no lugar aonde você está, na sua casa, aí no seu apartamento, muralhas de fogo para te proteger. Obrigada, Senhor, porque eu sei que nesse devocional o Senhor tem feito maravilhas e ainda vai fazer. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você digita aí amém.
hoje no nosso grupo Mulheres Obedientes, tá? Se você não tá lá, você me chama no direct que eu vou te mandar o link. Nós estamos em jejum. Tem 3 níveis de jejum lá. Você vai escolher, né, qual que você se encaixa aí na sua rotina de medicação, enfim, de trabalho, e você vai jejuar. Esse jejum é para todas as sextas-feiras. Então hoje o nosso grupo está em jejum, em comunhão, todas nós mulheres lá do grupo Mulheres Obedientes. Andréia, como que eu faço para fazer parte? Me chama no direct que eu envio o link para você participar conosco. Amém? Tudo bem, então? Tema de hoje, oração que nós vamos fazer de hoje, acerca do tema abandono. Quem está anotando, anota aí. Abandono. Nós estamos caminhando em 40 dias de cura e de libertação. Andréia, eu perdi os outros dias. Estão todos no meu canal do YouTube, tá? Eu sempre deixo o link, procura aqui nos meus stories. É só você clicar, você vai ser direcionada para lá, já aproveita e também já se inscreva no canal, já ativa o sininho para você receber a notificação, que você vai ser muito abençoada através de tudo que Deus tem feito aqui na nossa vida nesses primeiros dias do ano de 2026, não é verdade? Então vamos lá, o que é abandono? Ontem nós falamos sobre rejeição e hoje o Senhor nos trouxe essa palavra de abandono. Eu gosto muito, anota aí para você ler, do Salmo 27. Salmo 27, capítulo 10, vai dizer o seguinte: quando meu pai e a minha mãe me desampararem, então o Senhor me acolherá. Eu li na King James, tá? Na versão. Tem algumas versões que falam que mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor não me abandonará. Eu quero te perguntar, com muito temor ao Senhor e com muito amor à sua vida, você, em algum momento da sua trajetória, já se sentiu abandonada? Se quiser escrever aí no seu caderno, escreva. Se quiser escrever aqui nos comentários, escreva. Fique à vontade. Você já se sentiu abandonada? Andréia, para eu saber se eu me senti, define para mim o que é abandono. Nada mais do que o ato de deixar, de negligenciar, de renunciar a algo ou alguém. É uma ferida emocional. O abandono é uma ferida emocional causada por essas questões que eu falei, de deixar, de negligenciar, de não cuidar, de não proteger. Você já se sentiu? Pelo seu pai, pela sua mãe, às vezes por uma amiga, às vezes pelo seu companheiro, às vezes por um líder, né? Às vezes você pediu um apoio de um líder e essa pessoa negligenciou, não conseguiu, né, te atender naquele momento, e aí inconscientemente você sentiu isso dentro do seu coração: eu fui abandonada. Ou às vezes por um grupo de amigas. Gente, isso é muito comum que aconteça, tá? Às vezes as amigas se reúnem para tomar um café, para conversar e não te chamam. Eu trato de mulheres e mulheres que falam para mim: André, eu me sinto abandonada pelas minhas amizades. Elas se reúnem, elas conversam entre si, elas às vezes fazem, né, jantares, saem e não me convidam. Isso é uma ferida de abandono que pode estar aí enraizada no seu coração e na sua vida e que precisa ser curada. Por quê? Porque, como eu disse ontem a respeito da rejeição, isso vai ramificando, isso vai criando dentro de nós, na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, e se estende também para o nosso espírito, raízes que vão se aprofundando, raízes que vão impedindo você de avançar, raízes que vão
sobrecarregando a sua alma. Vai vendo aí se você vai identificando. Porque esse é um espírito maligno. Esse espírito de abandono, essa condição de ser abandonada, quando ela não é tratada, ela traz para a nossa alma um peso de solidão, um peso de desamparo, um peso de insegurança. Vai anotando aí, se você já sentiu isso. Insegura, infeliz. Porque uma coisa, eu estava explicando esse dia para uma mentorada, é solidão. Outra coisa é solitude. A solitude passa por aqueles momentos em que a gente se sente bem sozinha. Se você nunca experimentou, um dia você vai experimentar. Sabe aqueles momentos em que você se recolhe para você ficar com você ali mesmo? Às vezes ler um livro, às vezes não fazer nada, só deitar lá na cama, fechar seus olhos, ficar ali. Às vezes sentar num restaurante, numa padaria, tomar um café, você sozinha. Existem pessoas que não conseguem fazer isso. Teve um tempo da minha vida que eu tinha pavor de ficar sozinha. Meu Deus, pra mim era como se de fato, gente, eu fosse morrer. Por quê? Porque existia dentro de mim questões que apontavam para esta ferida emocional de ser abandonada. E isso, além de gerar tudo isso que eu te falei, também vai gerando nos nossos relacionamentos desconfiança, medo de você se vincular com alguém. Por quê? Porque isso é inconsciente, tá? Se você foi uma mulher abandonada na sua infância, na sua adolescência, isso não foi tratado. Presta atenção no que eu tô te dizendo. Você tem dois opostos. Ou você vai ter medo de se vincular com alguém, por medo de ser abandonado, ou você vai se vincular, você vai entrar, num relacionamento, seja ele de amizade, seja ele de amoroso, e você vai se tornar, é muito triste isso, eu já passei por isso, uma dependente emocional. Deus me livre se aquela pessoa for embora, eu morro. Já aconteceu isso? Vai pensando aí. Por quê? Porque existe uma ferida, muitas vezes, como eu disse, inconsciente, que está aberta dentro de você e que precisa ser tratada. Sabe quando eu consegui me livrar da dependência emocional? Eu era uma dependente emocional. Eu quero gravar uma aula lá na plataforma para as meninas que estão lá caminhando comigo. Inclusive, ontem nós tivemos a nossa primeira aula ao vivo. Quem estava viu que foi extraordinário. Falando sobre esse tema. Por isso que existem tantas mulheres presas em relacionamentos abusivos. Em relacionamentos que ela pensa assim, se eu sair desse lugar, eu não vou sobreviver. Porque um dia foram abandonadas. Isso existe para homem também, tá? Não é só mulher, não. Um dia elas foram abandonadas. E nesse ímpeto de não ficar sozinha, de não conseguir, se envolve com qualquer pessoa e gera essa dependência emocional. Forte, né? E eu experimentei muitas coisas na minha vida. Por isso que o Senhor vem entregando algumas coisas na minha mão para fazer para você, para te ensinar. Porque eu já passei por muitas situações emocionais e muitas situações espirituais também. Ontem eu contei uma experiência lá para as meninas que estavam comigo na aula. E uma das coisas mais difíceis que eu já vivenciei na minha vida como mulher foi a dependência emocional. Que ela faz você se sentir um nada.
E enquanto você não buscar a origem, você não é tratada, você não é curada. Você sempre vai achar que você é culpada. Principalmente se você tiver um relacionamento com um narcisista. Outro tema que eu quero falar com vocês também. Então a ferida do abandono, ela gera isso em nós. Quer ver alguns exemplos de abandono emocional? Vai identificando aí, vai escrevendo. Nossa, isso acontece comigo. Sentir que os seus pais nunca tiveram disponíveis emocionalmente. André, eu tive pais presentes. Meu pai ficava todos os dias em casa. Meu pai era aquele pai que era o provedor da casa financeiramente. Meu pai foi um pai bonzinho. Mas às vezes, amada irmã, te faltou a provisão emocional, que é diferente de manter uma casa, de bancar uma casa. Às vezes o seu pai não te proveu emocionalmente. Te faltou isso. E isso gerou essa ferida de abandono. Como eu disse agora há pouco, ser excluída de roda de amigos, de pessoas que você gosta, ser deixada de lado. Às vezes lá na escola, gente, isso é tão comum. Eu tratei de uma moça uma vez que a gente foi buscar, né, dentro da história dela, por que ela se sentia assim, tão abandonada. E aí, né, eu orando também por aquela moça, falei, Espírito Santo, vai revelando. E é isso que eu peço pra ele, revelando aí dentro do seu coração. Aí, gente, a gente teve um encontro, ela foi embora e ela sonhou. Por quê? Porque nós abrimos a caixinha das memórias, abrimos o inconsciente dela, né, com as perguntas, com as ferramentas. Aí ela mandou o WhatsApp depois, André, eu tive um sonho. E eu lembrei, eu fui abandonada na escola. Tinha um grupo de amigas que elas me excluíram. Agora pensa, eu já falei isso aqui, você deve estar cansada de ouvir isso, mas a infância é um chão que nós vamos pisar a vida inteira. Porque lá na infância é que são moldados em nós os nossos comportamentos. É o que a gente aprende, o que aceitar e o que não aceitar. Então, se você foi deixada de lado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus coleguinhas lá na escola, nossa, deixa eu ver esse comentário aqui. Luí, então você sabe do que eu tô falando, né, minha irmã? Glória a Deus pela sua libertação e liberdade. Isso gera essa ferida do abandono. Outra ferida, outros exemplos, né, comuns de abandono emocional. Você vivenciar a frieza em um relacionamento amoroso. Às vezes você vive com a pessoa, você tá dentro do mesmo teto, você compartilha o mesmo ambiente, mas estão desconectados emocionalmente. Existe aí nesse relacionamento uma frieza. Não existe amor, não existe conversa. Aí você se sente abandonada, mesmo estando em um relacionamento. Difícil, né? E aí, isso também aponta para algo, nesse contexto que eu acabei de dizer, que é se sentir esquecida em meio às suas próprias dores. Parece que ninguém te vê, parece que ninguém se importa. Sabe aquela questão que você está cercada de gente,
mas se sente de fato sozinha? A solidão é isso. Eu falei sobre a solitude. A solidão é isso. Eu tô cercada de gente. Muita gente circula dentro da minha casa. Mas eu me sinto sozinha. E a ferida do abandono também aponta para algo. Eu começo a acreditar que Deus, Ele não está ouvindo, Ele não está me vendo. Eu de fato fui abandonada por Ele. Lembra quando eu falei de orfandade espiritual? Quando eu olho para o meu pai terreno e vejo que ele me abandonou, eu condiciono essa situação para o meu pai celestial. Se o meu pai terreno, que é aquele que ora por mim, que é aquele que deveria me proteger, me abandona, judia de mim, me deixa à mercê, é o pai que eu estou vendo, faz isso, porque eu deveria acreditar no pai celestial, que às vezes eu sei, eu acredito que exista, mas por causa das minhas experiências que não foram tão boas no mundo natural, eu condiciono para o mundo espiritual. E amadas, tá fazendo sentido? Vai colocando aí para mim. Nossa, Andréia, faz muito sentido, para eu ver se vocês estão conseguindo pegar. E essa dor, minhas irmãs, muitas vezes é uma dor silenciosa, quietinha. Não vou falar porque ninguém vai me entender. Não vou falar porque vai achar que é frescura, mas ela é destrutiva. E com o tempo isso vai gerando bloqueios, tanto no campo emocional quanto no campo espiritual. Porque lembra que eu sempre falo, o que em nós não é tratado está sobre a jurisdição das trevas. Mas Deus, Ele não nos abandona. E Ele te trouxe aqui para que você seja curada e liberta do abandono. Pode ser que esse abandono surgiu logo quando você nasceu. O Senhor tem me falado muito para eu falar sobre essa questão de estar dentro da barriga da nossa mãe e já ter esses sentimentos, esse abandono, essa rejeição. E que você, de alguma forma, bebezinha, sentiu a ausência do pai, ou a ausência da mãe, ou também, por algum motivo, a criança, ela foi separada da mamãe quando nasceu. Olha, pensa você que já teve filho, nós que já tivemos. Tira o bebezinho de nós e coloca onde? Aqui, ó, perto da mamãe. Aqui, ó. Pra quê? Para aquele primeiro contato, o bebê ter com a mamãe, saber que ele não tá sozinho. Porque pensa, isso é dado, tá? Quando a criança, numa cesárea principalmente, ela sai de dentro da barriga da mamãe, ali, pra criança, aquilo ali é algo difícil. Pro bebê é algo difícil. Porque ele sai do ambiente, pensa aí, quentinho, protegido, e aí ele tem que sair, né? E aí corta e já arranca a criança dali, e eles choram, e alguns fazem até assim com as mãozinhas, né? Assustados. Porque sai de um ambiente seguro e vem para um ambiente totalmente desconhecido. Aí essa criança que deveria ter os primeiros contatos com a mamãe, às vezes por alguma complicação, ou da mãe, ou do bebê, eles são separados. E aí acontece esse abandono físico, real e emocional. Olha que forte isso. E às vezes não, isso não vai se manifestar na infância ali, mas vai se manifestar onde, Andréia? Na adolescência e na fase adulta. E esse trauma, porque gerou um trauma, ele vai repetir e intensificar até nós entendermos da onde veio. Por isso que a psicanálise trabalha com a raiz das suas dores. Ela não trata sintomas, ela trata a raiz. Por isso não é remediar, é tratar. E por isso que é difícil. Porque é difícil você entrar em contato com aquilo que dói. É ou não é?
Às vezes você não fala, mas você vive nesse abandono. Você vive nesse contexto de vazio. Às vezes até se te perguntar, você fala assim, eu não sei nem explicar. Mas coloca amor nas minhas palavras. É nesse território que o inimigo das nossas almas vai tentar explorar para instalar os espíritos de rejeição, de medo, de solidão, de abandono, de não pertencimento, de ter sido esquecida por Deus. Porque quando ele toma esse território, ele toma sua vida. Porque uma pessoa abandonada é uma pessoa ferida, é uma pessoa que fere outras pessoas. Forte, né? Então esse abandono, ele pode ter acontecido de forma real, verdadeira. Realmente eu fui abandonado, André. Meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Meu pai sumiu. Quando eu era pequena eu vi minha mãe sofrendo porque meu pai foi embora com uma amante. Gente, eu já ouvi de tantas histórias. Eu me senti abandonada, eu me senti trocada. Pode acontecer, como eu disse agora, quando o bebezinho, aconteceu algum problema lá, quando o bebê nasce e a mãe é separada do bebê, o bebê se sente abandonado. Quando a mãe vai para UTI, quando a criança vai para UTI. Por isso que vocês veem, e aquilo ali é uma forma de trazer aconchego, o pai com a criança, que mesmo quando o bebê tá no UTI, né, os médicos falam, vem todos os dias, fica, ou às vezes a mãe permanece lá para estar com o bebê. Engraçado, ontem eu estava fazendo cardio lá na academia, e perto de mim tinha uma irmã, né, que treina, e a gente falava justamente sobre isso, me veio aqui a memória. Ela é vó, mas agora tá tendo umas vó diferentes, né? As vó desse tempo agora não é igual as nossas vó, que era velhinha e tal, é umas vó bonitona, né, umas vó pra frente, e essa é uma vó assim, cuidadona, bonita, sabe? E aí eu falei pra ela assim, nossa, que linda a sua netinha, né, eu tava vendo o story da sua filha e vi, gente, ela parece uma bonequinha. E aí ela me contou algo que cabe nesse contexto. Ela falou assim, Andréia, ela tava chorando tanto esses dias, tanto. Aí, sabe o que eu fiz? Eu falei pra minha filha assim, pega aí uma mantinha, algo assim quentinho, acolhedor. Aí ela trouxe, a filha trouxe, né, essa bebezinha, mas essa filha mora fora. Ela falou que ela fez um pacotinho da bebê, enrolou a bebê nessa mantinha e colocou a nenenzinha aqui assim. E abraçou ela. E colocou assim, sabe? O rostinho dela aqui. E ela enrolada na mantinha, que é seu corpinho dela, né? E diz que imediatamente ela parou de chorar. Imediatamente. Por quê, gente? Porque todos nós, independente de classe social, independente de cor de cabelo, independente se tem ou não dinheiro, isso é do ser humano. Nós necessitamos de ser acolhidas e amadas. O ser humano necessita de ser amado. O abandono é muito dolorido para nós, seres humanos. De que outra forma esse abandono acontece? Emocional, como eu disse aqui para você, ausência de ser escutada, ausência de carinho, ausência de amor. Às vezes o seu abandono é um abandono emocional. Às vezes vem através dos divórcios, das separações. As crianças, elas sentiram que elas foram abandonadas por um dos pais ou pelos dois. Mesmo que, peraí, André, eu separei, mas meu filho vê toda semana, todo mês, todo dia o pai. Mas será que emocionalmente essa criança está sendo suprida? Ou ela está se sentindo abandonada? Outra forma, exclusão, né, por bullying, por abandono, por amigos. Isso tudo vai gerando em mim, em você, essas feridas. E algo que eu quero trazer aqui, um abandono espiritual. Quando a pessoa, por feridas
por mentiras de Satanás, que ele fica lançando setas, lançando dardos. Por isso que a gente tem que orar muito pela nossa mente, porque a nossa mente é de fato um campo de batalha. E lançando que você não é importante, que Deus te esqueceu, que você vai morrer nesse lugar de dor. Isso vai causando em nós estragos, consequências na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Você identificou alguma coisa aí? Ai, André, depois eu vejo isso, depois eu trato isso. Quanto mais você postergar, mais vai ser difícil para você. Mais você vai perder tempo. Mais você vai perder oportunidades. Sabe por quê? Porque existem oportunidades da nossa vida que Deus só nos entrega quando nós estamos curadas. André, mas isso vai acontecer assim, eu vou ficar curada 100%? Gente, a nossa vida aqui é um caminhar. Mas eu vou fazer, sem ser nesse sábado, no outro, 42 anos. O quanto de treta eu tive que resolver na minha vida. Eu tive que entender por que eu achava que eu precisava do outro para viver. No sentido de, se o outro me deixasse, eu morreria. Qual que foi o contexto que eu aprendi isso? Eu tive que encarar os meus medos. Eu nunca contei, acho. Eu acho que eu nunca contei isso aqui pra vocês, mas eu tinha medo de dirigir. Eu tive que entender da onde que veio a raiz desse medo de dirigir. Que é algo tão comum, que todo mundo faz. Por que eu não conseguia? Então você vai ter que enfrentar os seus gigantes. O seu medo, o seu abandono, a rejeição. Você vai ter que entender isso. Algumas consequências que o abandono traz na sua alma. A autoestima. Mexe na sua autoestima. A pessoa sente que não é digna de amor. No seu espírito, a pessoa tem a sensação de que as orações dela nunca serão ouvidas e que ela está numa distância muito grande de Deus. Já sentiu isso? E isso vai acontecendo de que forma? Ou melhor, de que forma que o inimigo vai agindo? Vai abrindo essas brechas emocionais, ele vai ganhando território e vai colocando na sua mente que verdadeiramente ninguém te ama, ninguém te quer, você não é importante. Isso é bobagem, curar das feridas. Porque, irmã, se você curar, se você for liberta, e eu creio em nome de Jesus que isso já começou a acontecer, você nunca mais vai aceitar qualquer coisa. No corpo, o abandono pode gerar sintomas físicos. Por que, André? Porque a dor emocional reflete diretamente no nosso sistema nervoso e no nosso corpo. Vai gerar cansaço, vai gerar transtornos psicossomáticos, vai gerar sistema imunológico enfraquecido, facilitando doença, problemas de insônia ou dormir demais. Isso tudo vai sendo desencadeado. E como que eu ajo diante dessa situação? Como que eu me livro disso? Como que eu resolvo isso? Quem quer saber? Vocês estão muito quietinha. Acho que não tá fazendo sentido o que eu tô contando aqui pra vocês, não. O que eu tô ensinando aqui, não. Quem quer saber como eu resolvo, como eu falo, essa treta? Primeira coisa é você permitir que esse lugar vazio de abandono, de rejeição, seja preenchido por Deus. Deus precisa preencher esse lugar da dor. Você precisa reconhecer que você tem essa ferida. Não é tentar fazer de conta que tá tudo bem. Tem muita gente morrendo, de fato, porque a vida inteira fizeram de conta que tá tudo bem. E algo importante aí para você saber, Deus, ele só trabalha naquilo que nós levamos à luz. Naquilo que a gente permite que ele trabalhe.
Então, a partir de hoje, de agora, leve a sua dor para o Senhor. Ontem eu falava de Gideão na aula com as meninas. Teve um momento que aquele homem que se sentia o menor da sua casa, o improvável, o menor da sua tribo, ele teve que levar o seu medo no altar, ele teve que erguer um altar para o Senhor, entregar o medo. Só que teve um momento também que ele teve que derrubar altares que ele aprendeu dos seus pais. Isso foi muito forte. Uma chave que virou ontem em nós. Leve a sua dor para o Senhor hoje. Senhor, é verdade. Eu tenho tentado enganar, mas já faz anos que eu me sinto abandonada. Perdoa quem te abandonou, sua mãe, seu pai, seus amigos. O perdão, ele é algo essencial para você quebrar esse ciclo de dor. Andréia, mas foi muito difícil. Foi muito cruel. Não tenta se justificar, não. Liberte-se dessa amarra emocional. E declare: eu sou filha de Deus. Mesmo que você tenha sido, nós vimos isso agora no Salmo, abandonada por algum humano, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos, isso não define a sua identidade espiritual. Não define. Não define. Deus fala para mim e para você, anota aí para você, Hebreus 13:5. Meu Pai Celestial me diz: não te deixarei, nem te desampararei. Essa frase eu quero que você repita hoje, todo dia, toda hora que você lembrar. Deus não vai me deixar e nem vai me desamparar. Toda vez que você lembrar, e eu oro para que o Espírito Santo te lembre a todo momento, Deus não vai me deixar, Ele não vai me desamparar. E eu quero te convidar a algo agora. Nosso tempo já está acabando. Primeiro você vai declarar comigo em voz alta o que eu vou dizer aqui. Depois nós vamos partir para aquele momento de cura e de libertação. Nós vamos orar e juntas nós vamos, com a autoridade que Jesus nos deu, expulsar da nossa vida, da nossa história, os espíritos que entraram por essa brecha, por essa porta do abandono. Vamos juntas? Fale comigo em voz alta. Eu não sou abandonada. Deus está bem pertinho de mim. Eu sou aceita pelo Pai Celestial. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E jamais, jamais, jamais me abandonará. Amém? Agora vamos orar com fé. Com fé naquele que tudo pode. Com fé naquele que já venceu na cruz, para mim e para você, o abandono, a rejeição e todo tipo de dor. Já foi vencido e nós vamos tomar posse dessa libertação agora, em nome de Jesus. Fale comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço que carrego marcas de abandono. Entrego agora toda dor, toda rejeição, toda solidão e todo medo que vieram sobre mim. Eu perdoo aqueles que me abandonaram e libero essas feridas em tuas mãos. Renuncio a toda mentira que me fez sentir abandonada ou esquecida. Declaro que sou filha amada de Deus, aceita, escolhida e guardada por ti. Eu rompo agora, pelo poder que há no nome de Jesus, todo espírito de abandono, rejeição, solidão, tristeza profunda e medo. Espírito Santo, preencha cada espaço vazio no meu coração com teu amor, com a tua presença.
Aleluia. Eu recebo agora a cura e a restauração completa. Em nome de Jesus. Amém. Agora, com a autoridade de filha de Deus que você é, fale comigo. Espírito de abandono, em nome de Jesus, saiam. Espírito de rejeição, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de solidão, saiam em nome de Jesus. Espírito de medo e espírito de abandono, saiam agora em nome de Jesus. Espírito de apego inseguro, em nome de Jesus, saiam. Espírito de depressão, peguem todos os seus lixos e em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de ansiedade, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de autossabotagem, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de amargura, em nome de Jesus, saiam agora. Em nome de Jesus, agora. Amém. Amém. Agora eu vou orar por você, Pai. Receba a nossa oração. Receba, Pai, a nossa declaração de fé. E que todo espírito que foi mencionado aqui e que estava liderando a vida desta minha irmã, eu declaro agora, em nome de Jesus, liberdade e libertação do espírito de rejeição e do espírito de abandono. Que essa mulher seja cheia do Espírito Santo. Que cada espaço vazio do coração dessa mulher seja preenchido agora pelo teu amor e pela tua presença. E que ela possa experimentar do teu zelo e do teu cuidado. E que ela possa contar o testemunho que o Senhor gerou na vida dela a partir desse tempo, desse devocional. Em nome de Jesus. Amém. Amada, o abandono humano pode ter deixado em você cicatrizes profundas. É bem possível que isso tenha acontecido, mas o amor de Deus é maior que a sua dor. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você é maior que as nossas dores. Você não foi esquecida e nem abandonada. Mesmo quando você achou que te deixaram de lado, que te esqueceram, o Senhor estava ali, te sustentando, te cuidando e te amando. O Deus que prometeu para nós lá em Salmos 27, que não ia jamais nos abandonar, jamais. Ele caminha aí do seu lado e do meu lado. Ele cura, ele curou, ele cura e ele vai continuar curando as nossas feridas e restaurando a sua identidade. Você precisa confiar. Confia nisso, coloca amor nessas palavras que eu vou liberar agora para a sua vida. Que o seu valor não está mais nas dores, nas feridas, no abandono, na rejeição, nas mãos dos homens. Mas o seu valor está no coração do seu Pai. Ele te ama, ele te espera. E esta semana começou um mover espiritual muito forte para a sua cura, para a sua libertação total, para que você possa viver a sua promessa de forma plena, completa e em totalidade. É isso que eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bênção que foi, hein? Meu Deus. Então hoje nós encerramos a primeira semana desses 40 dias, falando de cura, de libertação, trazendo para você temas específicos. E a semana que vem, na segunda-feira, a gente volta, tá? E nós vamos falar, na segunda nós vamos falar sobre mágoa. Depois eu vou colocar para você lá no nosso grupo e também aqui nos stories, né? A programação todinha, o que vai ser dito a semana que vem. Eu quero saber de você, a gente tem um tempinho. O que foi para você participar desta primeira semana de cura e de libertação? Como foi para você? Oh, glória a Deus, irmã Elaine.
Andréia, foi maravilhoso. Andréia, Deus tá falando comigo. Andréia, foi libertador. Tá salvo, vai ficar salvo aqui no meu perfil, mas vai ficar salvo lá no YouTube. Então depois você vai lá, comenta, curte, aciona o sininho, tá? Chama uma pessoa, marca uma pessoa, envia o link para uma mulher, para ela assistir, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor tem feito na sua vida através da minha, vai fazer na vida de outras pessoas através da sua vida. Amém? Combinado? Glória a Deus. Amanhã, ó, segunda-feira a gente volta, né? Com glória a Deus, irmão. Com esses temas, depois eu coloco pra vocês a programação, tá? O jejum já tá lá no nosso grupo, o jejum de hoje. Escolhe lá um horário e faça. Continuem orando o Salmo 91 3 vezes, tá? Nesse processo que a gente tá vivendo aqui de cura e de libertação. E nunca esqueça, o Senhor está contigo. Ele, ó, não te abandona. Amém? Beijo no seu coração, amo a sua vida, oro por vocês. Fiquem atentas que muito em breve, em nome de Jesus, nós vamos abrir a segunda turma do Emocionalmente Forte, Espiritualmente Inabalável, e será algo transformador. Amém? Ô, glória! Faça igual a Elaine. A Elaine diz que até às 6 horas da tarde ela estará de jejum. Então, se você pode, se você consegue, você vai ver que o Senhor fala isso na palavra para nós, né? Que existem castas de demônio que só saem com oração e com jejum. Então, o jejum é uma arma espiritual e é um estilo de vida, tá? E já vai se preparando aí, porque muito em breve nós teremos um daqueles jejuns um pouco mais longos, tá? Nós vamos avançar ainda mais no nosso reino. Fica com Deus, ou melhor, no reino de Deus. Fica com Deus. Até segunda, em nome de Jesus.